Então, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que estejam conseguindo se preservar e se prevenir, né? Bem, a gente está aqui essa semana para fazer a nossa revisão, a primeira parte da nossa revisão para a nossa primeira que acontece na próxima terça-feira, dia 5 de maio. E como é que eu vou fazê-la? Eu vou partir de algumas questões, das principais questões que eu vi que vocês tiveram dúvidas e que foram as que mais erraram no nosso simulado realizado ontem, segunda-feira, 27 de abril. E aí, então, para isso, eu vou retomar alguns conceitos, alguns elementos teóricos que a gente já viu na aula, na videoaula passada, naquela primeira videoaula que eu publiquei, e também em sala de aula, as nossas aulas de fevereiro, início de março, sobre o texto narrativo, os elementos do texto narrativo. Então, deixa eu passar aqui os slides, aqui o nosso percurso da aula, já resumi para vocês, certo? O que eu vou fazer, as funções dos adjetivos, tipos de narrador, aspectos do texto narrativo e alguns avisos aqui no final da aula. Então, na aula anterior, a gente viu o seguinte, uma coisa que eu percebi, aí eu vou trazer coisa lá do final da aula que eu programei. Eu percebi que no mapa mental, vocês deixaram de lado a função do substantivo, do artigo e do adjetivo. Alguns deixaram essa função de lado. E eu falei para vocês na aula, tanto na videoaulazinha de 10 minutinhos que eu fiz para explicar o que eu queria do mapa mental, quanto na primeira videoaula sobre substantivo, artigo e adjetivo, que eu queria que vocês partissem da ideia da função, para que serve, da aplicabilidade dessas classes gramaticais, não simplesmente decorar conceitos, certo? A gente utiliza, a gente precisa vê-las, compreendê-las na prática, na aplicabilidade, e não ficar decorando conceitos e tipos, tá, para quê? A gente tem que saber aplicar. Então, volto aqui a destacar isso. É isso que eu quero de vocês, é isso que eu queria de vocês no simulado, é isso que eu quero de vocês na nossa e é isso que eu quero que vocês levem para a vida, para aplicar nos textos de vocês, na construção textual de vocês, seja oral ou escrito. Então, é a gente compreender que os substantivos possuem a função de nomear os seres, objetos, sentimentos, sensações, cidades, estados, países, conceitos, e aí eles vão expressar essas noções de gênero e número, e tem um sentido especificado ou complementado por termos de outras classes gramaticais, tá? Então, primeiramente, a função primária, a função primeira, a função mó do substantivo é nomear as coisas, nomear seres, coisas, objetos. E aí a gente viu também que a gente compreendeu um pouco, né, do que é esse estudar e compreendendo como essa função, como as funções do artigo e dos adjetivos atuam em relação ao substantivo, né? Quais papéis esses adjetivos podem assumir na organização do discurso, quais efeitos de sentido. E aí, para isso, a gente viu alguns artigos, os adjetivos, desempenhando funções, atuando sobre o substantivo na própria atividade, naquela atividadezinha exercitando da ficha 3, ficha 4, né? Sobre o texto de Cecília Meirelles, A Arte de Ser Feliz. Então, a gente viu que como substantivo, como artigo e adjetivo atuam em função do substantivo, eles concordam com esse substantivo, eles devem concordar, eles têm essa obrigação de concordar com o substantivo em gênero e número. Então, aí, para isso, a gente viu artigo, o que é o artigo, né? Qual é a função do artigo na construção do texto. Então, é uma palavra que acompanha o substantivo para particularizar ou generalizar o seu sentido, certo? Isso tava no slide para vocês, estava postado no OpenRedu, e vocês, ainda assim, algumas pessoas se confundiram no simulado. Eu achei que isso estava claro para vocês. Então, a função do artigo é isso, é particularizar ou generalizar o sentido de um substantivo. Por meio disso, para isso a gente tem os artigos determinados e os artigos indeterminados. Os determinados particularizam o sentido de um substantivo. Os indeterminados generalizam o sentido do substantivo, tá?
Então, não é assim, generaliza o substantivo. Não, é o sentido dele. E isso tem que ser dado dentro de um contexto. Uma frase qualquer, um artigo e um substantivo qualquer soltos, o artigo e o substantivo empregados soltos, sem estar dentro de um contexto, não significa que vão estar desempenhando essas funções. Isso é dentro do contexto comunicativo, dentro de um texto, uma frase, de uma oração, de um parágrafo. Aqui o adjetivo, o polêmico adjetivo que vocês confundiram as questõezinhas, e aí por isso que eu estou falando de polêmica, e aí nessa primeira parte a gente vai dar mais ênfase a ele. O adjetivo tem como função mor, função primária, função primeira, caracterizar o substantivo. O livro de vocês diz isso, caracterizar o substantivo, podendo descrever. Como é que ele caracteriza? E aí, como se dá essa caracterização é outra história. Ele pode caracterizar determinando. Teve gente que confundiu caracterizar com determinar. No livro consta, quem determina é o numeral. Quem pode determinar é um artigo. O adjetivo pode determinar também, professora? Pode. Na aula passada, naquela primeira videoaula que eu fiz, eu falei que o adjetivo podia assumir essa função de determinar o substantivo. Mas isso é dentro de um contexto dado. Dentro de um contexto no texto. Quando eu pego só o conceito de adjetivo em relação a como ele atua, como ele funciona em relação ao substantivo, o que eu estou querendo de vocês é que vocês tenham na cabecinha essa caracterização. Qual é a função principal, a função primeira do adjetivo? Caracterizar o substantivo. Certo? E aí, então, ele caracteriza o substantivo, podendo descrever a sua aparência, a matéria, do que é feito, sua finalidade. Essa caracterização pode ser de uma forma que determine, que delimite esse substantivo. E aí vai acontecer de diversas formas. O sentido disso é infinito, porque a língua é dinâmica, ela está viva. E ela está se inventando e se reinventando. E a gente tem vários exemplos que a gente poderia ver isso, certo? Flexiona-se em gênero e número para concordar com o substantivo. Pode variar em grau, aumentativo, diminutivo. A gente viu um pouco isso nas atividades do livro que vocês fizeram. Vai ter questão sobre isso na prova, foi por isso que eu coloquei naquela ficha de revisão da primeira E. Então, tudo isso, ele se molda. O que significa isso aqui, se flexionar-se? Essas 3 flexões dele. Significa que ele se molda, ele se adequa ao substantivo, ele é regido pelo substantivo. Se o substantivo for feminino e tiver no plural, ele vai ter que estar no feminino e no plural. Se o substantivo tiver no masculino singular, ele vai ter que estar no masculino singular. Entendeu? Então, ele é regido pelo substantivo. Porque ele serve para acompanhar, para caracterizar o substantivo. Então, ele tem que se moldar a ele. E aí, naquela primeira aula, eu trouxe esse quadrinho aqui lá no final para a gente fazer um resumão, né? Os efeitos de sentido. Então, os artigos que podem ser determinados e indeterminados, e aí eu não trouxe isso aqui porque vocês sabem, é algo que vocês já aprenderam no Fundamental 1, já falei para vocês. Esses artigos, eles podem ter um efeito, eles podem empregar no substantivo um efeito de sentido. Quando eu estou falando em efeito, valor de sentido, valor, que efeito tá a palavra, a classe gramatical, está desempenhando no texto, eu estou falando de sentido. Então, ele pode empregar no texto um efeito de sentido de genericidade, generalização, que é a mesma coisa, estou apenas usando outra variante da mesma palavrinha. Indeterminação ou especificidade, né? Determinar, particularizar um ser ou objeto. Vai depender do contexto comunicativo. Não adianta a gente querer toda vez generalizar a definição, a função, o sentido de substantivo, de artigo, de adjetivo. Porque como eles estão atuando, que sentido eles estão desempenhando ali no texto, vai depender do contexto comunicativo. Vocês têm que ficar atentos a isso. Ler o texto com calma, atentos. O que o texto está dando, o que está acontecendo, o que o narrador está transmitindo para mim enquanto leitor. Por que esse adjetivo está anteposto e não pós-posto ao substantivo?
Por que que houve a ausência desse artigo? Por que há a presença desse artigo? Nada é por acaso. Já disse a vocês em sala de aula isso. Todos esses empregos têm uma intencionalidade de provocar um efeito de sentido no texto, de acordo com a intenção do enunciador, de acordo com a intenção de quem escreveu, com a intenção que o texto foi escrito. E aqui os adjetivos, mais uma vez eu usei a palavra caracterização, a função primária dele, caracterização dos aspectos dos substantivos, né? Nos dando a imagem ou a paisagem do substantivo narrado. Isso aqui é em relação àquele texto de Cecília Meirelles, A Arte de Ser Feliz. No caso da narrativa, nos reporta para o cenário da narração. Então, falei para vocês naquela aula que quando a gente tenha o extremo emprego de vários adjetivos naquele texto é para trazer, é para reportar, para transportar o leitor do texto para o cenário da narração, para a gente se sentir lá, inserido naquele ambiente. Tem uma intenção. Então, ele pode também dar ênfase, destaque, quando ele é empregado antes do substantivo, certo? Ele tem um efeito de sentido muito sutil, que a gente tem que perceber. Não é à toa que um adjetivo é empregado antes de substantivo, é para destacar alguma coisa, é para destacar aquilo que está por trás, na intenção comunicativa, nas entrelinhas, como eu costumo dizer a vocês. A intencionalidade, né, pegando aqui o texto de Cecília Meirelles também como exemplo, o uso excessivo de adjetivos caracterizando os substantivos, construindo o cenário, tem uma intencionalidade, certo? De trazer o leitor para a cena narrativa. E aqui eu também disse, tudo vai depender do contexto. Esse slide está na primeira videoaula. Vocês foram para o livro, esqueceram de pegar os slides, esqueceram de rever a aula que eu dei, e aí ficaram confusos na hora de fazer a prova. Eu trouxe aqui a definição de adjetivo de 4 gramáticas. Por quê? Algumas pessoas já viram que teve a correção do seu simulado e já vieram me questionar. Professora, mas eu vi lá no livro que o adjetivo, que uma das funções do adjetivo é determinar, e a senhora também disse isso na videoaula. Ok, vocês bem disseram, é uma das funções. Deixa eu pegar aqui o livro didático. É uma das funções, não é a função primeira, não é a principal, certo? E aí eu volto a dizer, sendo bem repetitiva mesmo, não é a primeira função. A função primeira do adjetivo é caracterizar. Aqui no livro, na página 155, no livro didático de vocês, tem um retângulozinho azul com a definição assim. Na página 154 tem termos que acompanham o substantivo, né? Aí, em relação a isso, tem um retângulo na página 155 que diz o seguinte: o adjetivo, o numeral e o artigo, essas 3 classes gramaticais estão nessa ordem e em negrito. Acompanham o substantivo. As três acompanham o substantivo. Com a função de. Com a função de. Então, não tem aqui a palavrinha respectivamente depois, lá no final do textinho, da frase. Mas ela está implícita. É respectivamente. Com a função de caracterizá-lo, determiná-lo, especificá-lo. Ora, então, caracterizá-lo era para ter sido associado a adjetivo, determiná-lo a numeral e especificá-lo a artigo. Nesta sequência. Na sequência que aparece, era para as palavras, os verbos, caracterizá-lo, determiná-lo, especificá-lo, se referir a elas, a essas classes gramaticais, nesta ordem. Tá? Então, teve gente que confundiu isso, que errou na prova por causa disso. Então, a função primeira do adjetivo, e aqui eu trago Mauro Ferreira, uma gramática simples, que a maioria dos professores de língua portuguesa do Brasil tem, consultam para suas aulas, enfim. É da onde também eu adapto a maior parte das atividades de vocês. Nessa gramática, Mauro Ferreira diz o seguinte: o adjetivo é a palavra que tem por função expressar características, qualidades ou estados dos seres. Tá? Então, aqui está claro qual é a função do adjetivo. É caracterizar. Aqui eu trouxe Moura Neves, que é uma linguista,
e ela tem essa gramática de usos do português. Ela também traz uma definição no capítulozinho do adjetivo sobre o adjetivo. Os adjetivos são usados, quer dizer, isso é função, é o mesmo que função tem a função de, para atribuir uma propriedade singular a uma categoria, que já é um conjunto de propriedades denominada por um substantivo, certo? Isso é um pouco mais complexo, mas atribuir propriedade singular, ou seja, particularizar, caracterizar um substantivo. De dois modos funciona essa atribuição. Qualificando, certo? E aí ela dá o exemplo aqui. Lembro-me de alguns, doutor, homem grande, gentil, sorridente, que às vezes trazia seu filho, moça bonita e simpática. Seu filho e a esposa, moça bonita e simpática. Pronto. Aqui ele está caracterizando. Professora, ela está dizendo que ele está qualificando. Tá, ele está qualificando. E a gente pode entender aqui também como um sinônimo caracterizando. Está atribuindo singularidade, está particularizando esses indivíduos, caracterizando. Homem, não é um homem qualquer, é um homem grande, gentil, sorridente, está atribuindo qualidades, características. Moça bonita, simpática. Ou subcategorizando. Foi providenciada perícia médica. Perícia médica. E estudo psicológico, tá? Então, determinando qual é o tipo de perícia e qual é o tipo de estudo. Então, isso é o que Moura Neves traz de forma bem sucinta sobre o adjetivo, e aí vai um capítulo inteiro, assim como nos outros livros. Celso Cunha e Sintra, gramática de 2017, edição de 2017, eles também trazem essa definição do adjetivo, e eles dizem o quê? O adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo, certo? E aí a gente pode entender por modificador todos aqueles verbos que eu já falei para vocês. Caracterizar, particularizar, delimitar, determinar. Ele vai modificar de alguma forma. E qual vai ser o adjetivo, o verbo melhor atribuído ao contexto comunicativo, aquela oração, aquele adjetivo, se ele está caracterizando, particularizando, determinando, vai ser o contexto comunicativo. Então, é um modificador, essencialmente um modificador do substantivo, e serve para caracterizar os seres, os objetos ou as noções nomeadas pelos substantivos, indicando-lhes qualidade, modo de ser, aspecto ou aparência, estado. Serve também para quê? Para estabelecer com o substantivo uma relação de tempo, de espaço, de matéria, de propriedade, de procedência. Aí é outra história, aí é mais complexo, certo? Não é o que nos interessa agora, vocês ainda estão no 6º ano. Então, nota mensal, por exemplo, relativa ao mês, movimento estudantil, movimento feito por estudantes, né, a categoria, casa paterna, onde habitam os pais, vinho português, a proveniência do vinho. Então, são algumas funções que o adjetivo pode desempenhar. E por que eu estou trazendo essas diferentes denominações de gramáticas para vocês? Para vocês compreenderem que em nenhum momento o autor, o gramático, diz que primeiramente, a função do adjetivo é determinar. Não, a função do adjetivo primeira não é determinar. A função dele é caracterizar, é modificar de alguma forma esse substantivo. E aí, volto a dizer, o que vai determinar o resto é o contexto. Aqui ele ainda faz uma observação, eles ainda fazem uma observação, né, em relação aos substantivos derivados, por exemplo, os adjetivos que atuam em relação a eles são de natureza classificatória, ou seja, precisam de precisar aqui, não é de necessidade. Precisam um conceito expresso pelo substantivo, restringindo-lhe, certo? A extensão do significado. Então, em nenhum momento eles falam de determinação. Porque essa não é a função primeira. Porque essa não é a ideia inicial de adjetivo. Volto a dizer, pode acontecer em algum texto? Pode acontecer que um adjetivo esteja determinando o substantivo. Mas isso aí vai ter que estar dentro de um contexto. A gente vai ter que ter o texto para vocês ali bonitinho.
Na hora de falar de conceito de adjetivo, da função primeira dele, a gente não vai falar de determinação, a gente vai falar de caracterização. Aqui a Taliba, que é também outro linguista, e ele também aqui é um pouco mais complexo, o livro dele foi difícil encontrar um conceito claro, objetivo, mas aqui ele fala de modo assim bem técnico, que o sintagma adjetival, trocando em miúdos, é o próprio adjetivo, né, que tem como núcleo um adjetivo, é uma classe basicamente predicadora, funcionando como adjunto adnominal. Aqui ele está falando no emprego da sintaxe, mas o que importa para a gente é isso aqui, ó. Basicamente predicadora. O que é o predicado? O que é o predicar na língua portuguesa, nos estudos da língua portuguesa brasileira? É atribuir alguma característica. Certo? Então é isso. Então, as 4 gramáticas corroboram isso que tem no livro didático. Adjetivo é caracterização. A função mó do adjetivo, a função primeira do adjetivo é caracterizar. Certo? Aí a gente vem aqui, ó, para a questão do simulado. Ó, vocês confundiram isso aqui, ó. Substantivos, os adjetivos têm a função de determinar os substantivos. Teve gente que colocou verdadeiro. Não. A função... Quando eu trago essa ideia, esse conceito sozinho, isolado, eu não estou falando de adjetivo ter função de determinar. A função primária deles é caracterizar. Tá aqui, ó. A função principal dos adjetivos é caracterizar um substantivo, qualificando ou o desqualificando, certo? Então, essa era verdadeira, como vocês já viram, e essa era falsa, porque o verbo aqui, determinar, não é o principal atuante em relação à função do adjetivo, mas sim caracterizar. Espero que esteja claro isso para vocês. Eu vou disponibilizar os slides para vocês terem aí em casa esse material também para estudo, para consulta, não sei. Ou até para vocês retomarem essas definições dos gramáticos. Vamos para cá, para a gente continuar.